Estamos recebendo aqui, no estúdio do Aconteceu em Joinville Via Direta, o deputado federal Rodrigo Coelho. Deputado, primeiro eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Eu sei o quanto a agenda dos deputados é concorrida. E o senhor por abrir esse espaço para falar conosco. Muito obrigado pela visita. Obrigado, Enio. Um prazer enorme estar aqui com vocês, quem nos assiste, pessoal do Aconteceu em Joinville. Uma boa tarde, né, que já almoçou, uma boa tarde a todos. Deputado, não tem como a gente não abordar esse assunto. É um tema que é discutido no Brasil inteiro. O senhor, como deputado, deve ter uma posição firme a respeito. Essa questão de lockdown, abre, fecha comércio, como é que o senhor se posiciona em relação a esse tema que é tão polêmico e vários estados discutem se vão fechar ou se não vão fechar o comércio? Qual que é a sua posição a respeito disso? Perfeito. Eu tenho, desde o início da pandemia, que faz exatamente um ano da decretação dos afastamentos, né, das medidas mais restritivas, juntamente com a deputada Carmen, somos os dois únicos catarinenses que fazemos parte da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus da Câmara dos Deputados. Então, desde lá temos acompanhado as medidas, né, acompanhado desde o início o MP que liberou o recurso para comprar vacina, a chegada dos insumos para a fabricação, né, e agora a vacinação que ainda está lenta, mas com a fabricação, a partir da semana da Fiocruz, com Oxford, com a capacidade de 1 milhão por dia do complexo de Biomanguinhos, lá no Rio de Janeiro, a vacinação vai se acelerar, né, e com a perspectiva de até um pouco mais de julho, agosto no máximo, grande parte das pessoas estarem imunizadas. E eu, comparando e participando com outros deputados, as medidas que foram feitas em várias cidades do país, em vários governos estaduais, eu tenho uma posição pessoal e com base em estudos científicos de que o lockdown não é o caminho. Eu sou contra, né, lockdown. Eu penso que medidas restritivas e a fiscalização, mas em especial campanhas de conscientização, como o uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações, são os caminhos mais acertados. Não é emprego ou vida, são empregos e vidas, né? Deve ser levado em jogo. Nesse um ano, várias empresas quebraram, vários pequenos negócios estão passando por uma grande dificuldade. E ontem, por exemplo, em Florianópolis, a juíza da Vara da Infância e Juventude tomou uma decisão acertada e difícil, né, que foi um pedido do Ministério Público Estadual, inclusive, dizendo que a educação é essencial e obrigando o prefeito a retomar as aulas, tanto particular como municipal e estadual, no município de Florianópolis. Depois o TJ, Tribunal de Justiça, também em mais outras cidades da grande Florianópolis, dizendo que sim, as crianças não são um vetor de transmissão, quando acontece os casos são bem leves, e os professores vão ser incluídos agora no grupo prioritário. São 29 grupos prioritários. Estamos ainda na idade de 75, 76 anos. E os professores vão ser incluídos, estão com a grande chance, né, de voltar ao retorno às salas de aula, porque os pais realmente estão voltando a trabalhar e não tem onde deixar as crianças, né, e com o distanciamento adequado, com a higiene, com usar álcool, lavar as mãos, e com, né, a educação híbrida, com as crianças vindo metade dos alunos na sala de aula, é possível sim também o retorno às aulas, bem como o comércio. O comércio, que foi o mais afetado nessa pandemia, Enio, de quem nos assiste, ele foi o que mais tomou as regras de precaução. Dificilmente você vai numa loja e vê ela lotada. O que acontece pelo contrário, o comércio já estava com uma dificuldade tremenda devido à crise, né, devido à nossa questão central, obra do Rio Matias. Chega na loja, está lá uma vendedora, muitas vezes, com um cliente no máximo, consegue vender pela internet e tal, e com dificuldade para se manter e pagar aluguel e pagar os seus funcionários. Então, não é o comércio culpado por isso. São os grandes, né, atacados, grandes lojas que acabam aglomerando. E acabam aglomerando ainda mais na medida em que você restringe a abertura do pequeno comerciante, né, deputado? Deputado, e ainda citando esse aspecto que o senhor mencionou, a questão dos pequenos comerciantes envolve muito mais do que o problema do comerciante. O comerciante ele tem funcionário e ele tem que pagar esse funcionário. E, por exemplo, esse lockdown que foi realizado em Santa Catarina, a mim me parece pouco eficiente, não sei qual é a opinião do senhor, quando eles fecharam justamente no sábado, que é exatamente o dia que o pequeno comerciante consegue faturar um pouquinho mais, né? Que é onde as pessoas têm a folga de sábado para poder comprar. O que o senhor acha desse lockdown de final de semana, que felizmente nesse final de semana já não vai mais voltar a acontecer? E exatamente, né, eles viram que esse final de semana não vai acontecer, tomaram essa decisão, porque viram que não deu certo, não é uma medida que resolve o problema. Pelo contrário, acho que estender o horário deveria acontecer.
Se no sábado abre até as 13 ou até as 14, deixa aberto o comércio, se possível, no acordo entre patrão e empregado, com o sindicato apoiando, sim, todo mundo está no mesmo barco. Deixa aberto às 6 até às 7, como aconteceu em algumas iniciativas de alterar o horário do comércio, do serviço, da indústria, para evitar, sim, onde é o grande contágio do coronavírus, em especial em Joinville e cidades que a gente observou aqui no estado, que é o transporte coletivo, né, que a medida era para ter 50%, mas estavam lá apinhados de gente, o transporte coletivo, em um local que as janelas, às vezes, estão fechadas, e que a maior parte das vezes era o local em que as pessoas pegavam, né, o corona. As pessoas estão conscientes de que essa nova cepa é mais agressiva, está pegando mais jovens, a pessoa fica mais tempo internada, elas estão conscientes disso, mas ainda a gente observa em alguns locais que as pessoas não dão muita bola, né, então campanhas incisivas de conscientização e ter a chance de a pessoa ter acesso, né, à água, porque no Brasil, a gente aprovou o marco de saneamento básico faz poucos meses no Senado e essa semana na Câmara, e essa semana derrubamos a questão do veto. No Brasil, 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Como é que tu vai exigir da pessoa, né, que ela tenha acesso a lavar as mãos se a pessoa não tem água tratada? São questões assim que tem que ter uma certa urgência agora com as PPPs, possibilitando, né, o acesso ao esgoto tratado. Joinville, por exemplo, só 1/3, né, do esgoto é tratado. Então, são questões que também se observam e, infelizmente, né, essa é a tendência do que dizem os cientistas e especialistas no assunto. A vacina vai ser algo que nós vamos tomar, não anualmente, talvez, como a gripe, mas a cada 2 ou 3 anos, porque esses vírus virão e voltarão com outras variantes. Então, esse cuidado que a gente está tendo e teve com relação a evitar aglomerações, usar máscara e usar álcool em gel, lavar as mãos, vai se evitar outras doenças respiratórias ou até diarreias ou outros vírus graves como esse. Deputado, aqui em Santa Catarina parece que o governo do estado vai estabelecer alguns novos protocolos e dentre os quais está prevista uma multa de R$500 para as pessoas que forem flagradas sem a máscara em locais abertos, enfim. Talvez essa seja uma solução, um pouquinho mais de rigor por parte das autoridades, mas aí eu pergunto, fiscalizar esse tipo de coisa deve ser bem complicado para o Estado, afinal de contas a polícia e as poucas cidades que têm guarnição própria vão ter muita dificuldade para fiscalizar e como aplicar também essa multa. Infelizmente tem que chegar a um ponto, né, de colocar, divulgar que vai ser feita uma multa, e outros locais já estão fazendo isso. Mas é uma pena que as pessoas, mesmo um ano depois, ainda insistam em dizer que máscara não funciona, que faz mal, ou que a pessoa fica lá respirando um gás carbônico, ou que tem algum efeito colateral, né? São todas essas coisas que a gente recebe pelo WhatsApp, ou as pessoas veem, né, nessa internet de hoje em dia, que tem muita coisa boa, mas infelizmente tem coisas ruins, chamadas fake news, né? Isso é importante num espaço como esse, né, que tem informação de qualidade, informação certa, informação verificada do que é errado, certo ou errado. Né? Fiscalizar é complicado, tem que fiscalizar essas festas clandestinas que estão acontecendo, que acontecem, né, onde aglomeram várias pessoas, porque lá o bar, né, que vende uma carninha lá no final de semana, onde a pessoa ia lá com a sua família fazer um lanche ou comer uma pizza, ele está fechado, ele às 9 tem que fechar, tem que entregar, está passando dificuldade, mas no lado tem alguém fazendo uma festa lá com 30, 40 pessoas, e as pessoas vão levar para casa, vão levar depois para o trabalho, porque os sintomas demoram para aparecer. E outra coisa importante, recurso não faltou. Só para o Estado, dinheiro do governo federal, para o Covid veio mais de 2 bilhões e 300 milhões. Só para o governo estadual. Para o governo municipal chegou a 80 milhões de reais de recursos só para o Covid nesse ano de pandemia. Infelizmente, não houve, né, talvez, o preparo necessário de leitos, em especial contratação de médicos e enfermeiros, para dar atenção, né, às pessoas que estão na fila esperando por um leito. É inadmissível, né, que eu vi isso ontem, 400 pessoas cerca em Santa Catarina, esperando uma vaga na UTI, correndo risco de falecer, como aconteceu ontem, a pessoa faleceu porque não tinha, um rapaz de 22 anos, porque não tinha acesso a um respirador numa UTI Covid. Realmente é algo revoltante e lamentável. Então, tem várias pessoas penalizadas por causa disso, né, é uma pena que isso tenha acontecido, mas faltar leito, né, a pessoa falecer por falta de vaga, depois de um ano e todo recurso gasto, realmente é algo que nos revolta, né, e vai certamente as pessoas serem punidas exemplarmente.
Deputado, a respeito ainda das vacinas que o senhor mencionou no início, embora o ritmo esteja lento no Brasil, também está lento em outros lugares do mundo, tanto é que na América do Sul, apesar de tudo, o Chile realmente é um bom exemplo, que conseguiu surpreender o mundo com a quantidade gigante de vacinas que eles conseguiram, mas o resto, todos os países estão atrás do Brasil, inclusive o México, né? Então o Brasil, embora esteja num ritmo lento, não é diferente até na Europa, onde há muitas queixas que as vacinas não estão chegando. O problema não é falta de recursos para aquisição das vacinas, o problema é que a demanda no mundo é muito grande. Eu estou errado? Perfeito, exatamente. O Chile é um país pequeno, né? Tem 16 milhões de habitantes, é uma São Paulo, né? Então é natural que o Brasil já teria ultrapassado o Chile muito mais tempo. Proporcionalmente, o Brasil está atrás, mas em números absolutos, exato, em pessoas, é o quinto que mais vacina no mundo. Está atrás, claro, de Israel, que está bem na frente, Estados Unidos e alguns outros países. Mas o Brasil, ele agora, em especial, né, com a chegada da fabricação aqui, da Fiocruz, né, e com a fabricação de 1 milhão de doses por dia, certamente o Exército, como já participou em outras campanhas de vacinação, vai participar também dessas, né, com a seringa, com as agulhas tendo disponíveis, para vacinar as pessoas sexta, sábado, domingo, feriado, né, se possível, 24 horas, e poder imunizar, né, o mais rápido possível. Porque ficou provado que mesmo a Coronavac, que tem uma eficácia um pouco menor, reduziu bastante, né, o falecimento e a internação de idosos, mas em especial dos profissionais da saúde. E aqui eu quero, né, render minha homenagem a todos eles, que estão se doando, trabalhando dia e noite, estão estressados, muitas vezes sem ver os familiares, arriscando as suas vidas para salvar, né, a nossa como um todo. Então, meu reconhecimento, né, a todos os técnicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, aos médicos que estão aí na linha de frente, trabalhando arduamente nessa pandemia que, infelizmente, tem deixado vários com sequelas, né, e falecido vários outros. Excelente lembrança do deputado Rodrigo Coelho com os profissionais que atuam na linha de frente. Deputado, o senhor era cotado e aparecia nas pesquisas como um potencial, um candidato com um potencial muito grande para se eleger. Acabou que por problema com o partido, enfim, o senhor não pôde se candidatar. Como é que é a sua relação hoje com o PSB? A questão foi superada? O que a gente pode esperar politicamente do deputado Rodrigo Coelho em relação ao partido que o senhor vai estar afiliado, por exemplo, daqui a 2 anos? Eu não guardo mágoas, né? O que passou. Infelizmente não foi possível a saída do partido através de um processo que propus contra o PSB no TSE, há tempo para concorrer. Depois quis uma reconciliação para tentar a legenda, também não foi possível. Mas hoje nós elegemos um líder da bancada, o deputado Danilo Cabral, uma pessoa muito mais aberta, muito mais amiga. Elegemos o nosso representante do nosso grupo no partido para a mesa diretora, até porque essa divergência não é só minha, eu, Rodrigo, contra o PSB. Só dos deputados dos 32, mais da metade tem essa divergência também com a Executiva Nacional. Tem vários deputados com ações correndo no TSE, e o PSB certamente perderia metade da bancada se tivesse hoje uma janela para desfiliação. Então, a questão que o partido deu essa guinada muito forte à esquerda e esse perfil um pouco autoritário na condução da Executiva Nacional. Eu não defini ainda o partido que eu vou, o processo está correndo, a perspectiva é que em abril seja julgado. Se não houver isso, eu tenho a janela em março do ano que vem para mudar de partido. Deve haver alguma mudança eleitoral este ano, não é regra, uma mudança muito grande, mas há mudanças como, por exemplo, que o partido que elegeu um vereador, um deputado, pelo menos atinge o quociente eleitoral, para se evitar como aconteceu ano passado na Câmara de Vereadores de Joinville, por exemplo, que é um exemplo, mas que aconteceu no Brasil todo, onde temos 14 partidos representados, das 19 vagas. Isso no Congresso Nacional temos 28 partidos com assento no Congresso, então dificulta até o andamento dos trabalhos, porque é muito partido, isso é a tendência, e a ideia, o projeto, a ideia é reduzir o número de partidos, tem que então mudar essa regra, para que o partido atinja pelo menos o quociente eleitoral, e sem coligação, para que fique aí no máximo 6 ou 7 partidos, e que vai ajudar, sem dúvida, não só a governar, quem é presidente, quem é prefeito, quem é governador, mas fica também muito mais fácil para o eleitor escolher o seu representante, e nós estamos vendo o quanto é importante, né, votar, no caso nosso aqui em Joinville, votar em quem é de Joinville, e votar em quem trabalha para trazer recursos para a cidade e poder colaborar em momentos como esse, por exemplo. O senhor tem sido um deputado muito atuante, eu vejo frequentemente suas publicações, né, com as ações, não só em benefício de Joinville, mas em outras cidades do Estado. Como que é a sua relação com o prefeito eleito Adriano Silva? Eu tive com ele, né, faz um mês mais ou menos, nós tivemos lados opostos na campanha, apoiei, né, o então candidato Darcy,
Mas política se faz, não se faz pelo retrovisor e não se faz com o fígado. Então, nosso partido é Joinville, passou a eleição, recolhe essas bandeiras partidárias e toca a vida, né? E isso é o meu objetivo lá em Brasília, trazer recursos para a cidade. Já trouxemos mais de 33 milhões de reais em recursos para Joinville, a grande sua maioria para a saúde, que ajudou bastante São José, ajudou bastante os postos de saúde, o secretário Jean é prova disso, né? Então, estamos trabalhando arduamente para trabalhar e para resgatar o protagonismo de Joinville e região norte em especial. Estive com ele, né, é natural que no início do mandato haja dificuldade, até pela inexperiência dele como político e da equipe, mas eu tenho, né, convicção e estou confiante, estou torcendo para que ele, junto com os seus secretários e a Câmara de Vereadores, façam um grande mandato. Que quem ganha é Joinville, quem ganha somos todos nós joinvilenses, isso é mais importante, assim em qualquer partido, importante que eu, de mim, vou ajudar como se fosse qualquer outro prefeito. Porque o que importa é a cidade de Joinville, que infelizmente, em especial nos últimos anos, teve uma gestão muito aquém do esperado e deixou a cidade com algumas dívidas. É o caso de Previ, Joinville está negativada hoje perante o governo federal, né, não está regularizada. A obra do Rio Matias, a questão da iluminação pública e assim por diante. Então, Joinville tem que olhar para frente, pensar grande, porque a maior cidade do estado tem que ser melhor também. Verdade, a questão da iluminação pública, não tem um dia que alguém não me peça como é que fica a questão, as luzes queimadas, ninguém substitui. Deputado, uma última questão, a gente não pode perder a presença do deputado federal para abordar o tema, eu sei que é um assunto difícil, a questão da duplicação da 280 entre Guaramirim e São Francisco do Sul. A gente tem alguma boa notícia? Vai haver alguma evolução nessa obra, especialmente ao pessoal de Barra do Sul, Araquari e São Chico? Eu falo isso aí dia e noite, de manhã, à tarde, todos os dias, essa é a grande bandeira nossa, e também falo dos deputados Darcy e Armando, bem como o deputado Fábio e Chudini, que são de Jaraguá. Nós 5 estamos unidos, né, e agora o deputado Chudini assumiu, né, a Comissão de Viação e Transporte da Câmara, uma das primeiras audiências públicas vai ser sobre esse assunto. Estivemos com o ministro Tarcísio para tratar desse assunto. O trecho aqui, do trevo de Jaraguá, que é Guaramirim, Massaranduba, Xerede, até Jaraguá, está um pouco mais adiantado, até estão perfurando lá o túnel. Tem uma parte que é estadual, que o governo ajudou com recurso do Estado. Mas a parte aqui do trecho de Araquari, BR, né, até São Francisco, está com 2% da obra pronta apenas. É uma obra que ainda requer mais um bi para finalizar. Não se sabe ainda o que vai ser feito no canal do Linguado, se vai ser feito uma ponte, ou se vai se aterrar de novo. Eu defendo uma ponte até maior, mais bonita, estaiada, para que possa, futuramente, se for o caso de abrir o canal, ter passagem náutica de pequenos barcos e assim por diante. Tem a questão do trilho, que a concessão foi antecipada, ia ser em 2025, 2024, foi antecipada para esse ano, então tem a questão do contorno ferroviário, para construir elevados também onde passa o trilho, para evitar o trânsito na questão do trilho. Mas o recurso para esse ano prometido é de 60 milhões, muito aquém do necessário, do esperado, e o que o próprio DENIT, que é quem toca a obra, pediu. Mas não faltam esforços nossos para que essa obra saia realmente e ande na velocidade que esperamos. Começou-se já faz 3 semanas, praticamente, o elevado em frente ao Colégio Agrícola, o UFC lá de Araquari, já é um grande passo, que lá é um dos locais que mais tranca, né, o trânsito. E a vinda para cá do presidente, nas 2 vezes que ficou no Forte Marechal Luz, foi importante. Porque mesmo conheceu a realidade, né? Porque mesmo que ele tenha ido de helicóptero, ele conheceu, né, a realidade e recebeu a demanda, né, do pessoal, e todos que iam lá conversar com ele falavam das 280, da importância do espaço, não só pelas praias, mas pelo movimento que tem em Araquari, Joinville e São Francisco, porto, né? E o porto especial, né, que é o porto, né, o 6º maior em cargas do Brasil, e que o porto, né, só não cresceu mais nem devido a essa questão do trânsito dos caminhões. Então, é uma prioridade nossa 100%, é a 280, estamos focados nisso, esperamos aí muito em breve que essa obra se acelere e vai ter audiência pública e vamos comunicar a vocês aí, para qualquer resultado que tenha maior de aporte de um recurso extra para acelerar essa obra. Deputado Rodrigo Coelho, muito obrigado pela presença, espero que o senhor retorne outras vezes aqui para a gente conversar sobre assuntos importantes para Joinville e região e Brasil. Eu agradeço, obrigado pelo convite, a vocês, o Flávio, tudo que aconteceu em Joinville aqui, muito obrigado, sucesso, né, conte com a gente e um forte abraço a todos. Muito bem, gente. Falamos com o deputado federal Rodrigo Coelho, do PSB.